Já tá vestido. Ó, o que eu observei do Juba, torcida do Bahia, lateral esquerdo, nunca. Já, Ronexon foi preciso, ó. Se colocar o Juba na lateral esquerda, ele tá atrás do Camilo Cândido, ele tá atrás do Matheus Bahia, ele tá atrás do Rian. E o Bahia tá cheio de lateral esquerdo. Então, ele vai ter que jogar mais na frente. Agora, meu amigo torcedor, nós temos que ter uma certa paciência com o Juba. Porque o Bahia joga totalmente diferente do Sport. O modelo de jogo é totalmente diferente, é outro. Então, ele vai precisar de um tempo de aprendizagem. Ele vai passar por esse processo de assistir os jogos do Bahia, os vídeos, vai para o campo. Então, esse tipo de situação, a gente tem que ter paciência com ele. E um outro detalhe. Com todo respeito ao Sport Recife, jogar no Bahia, com a torcida que o Bahia tem, meu amigão, é outra história. A torcida do Bahia é muito pesada. É uma torcida assim, ó, que se você jogar bola, meu amigão, você é o Deus. Mas se você não jogar, vai ter problema. Então, o Luciano Juba vai ter que passar por todo esse processo, pô, de adaptação ao modelo de jogo, ao estilo de jogar, né? Como ele joga no esporte, ele vai ter que refazer um pouquinho do estilo de jogo dele, porque como é que o Juba joga com o Henderson, né? No lado esquerdo, abertaço. Com o Paivinha, ele vai ter que se movimentar mais. A gente está vendo os jogos do... Por exemplo, quem joga no meio do Bahia? A gente está vendo o Cauli, a gente está vendo o próprio Rezende jogando, a gente está vendo o Tassiano que se movimenta demais. Então, se a gente pegar o modelo de jogo do Bahia e o modelo de jogo do esporte, o Juba vai passar por um processo de adaptação. Então, a gente vai ter que ter paciência com o atleta, né? Está vendo aí, é um jogador de 23 anos, pega muito bem na bola. O escanteio do Bahia é outro, né? Com o Juba jogando, né? Ele bate muito bem na bola mesmo. E a gente vai ter um jogador de qualidade. Agora, temos que ter uma certa paciência, porque ele vai sentir. Ele vai sentir o baque. É cria do esporte, tem muito tempo lá. Torcedor gosta dele do esporte. Ele vai vir morar em Salvador. Tem moral, né? Tem moral. Embora hoje eu percebi que ele ficou inseguro para ir na galera. Sabe aquele negócio que você vai na galera para receber os aplausos? Como perdeu, ele ficou inseguro. Como o jogo foi um jogo de derrota, ele ficou inseguro, né? Ele tem que agradecer ao Henderson, né? Que fez o favor de colocar ele de lateral também, né? E aí ele ficou muito distante do jogo, do gol também, né? Ele teve a oportunidade no chute, né? Que ele pegou mal na bola e na cobrança de falta. Fora isso, ele participou mais com assistências mesmo do que propriamente um jogo de armador, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai se dar bem com esse Bahia que está se mostrando, porque, quer ver um exemplo claro? Ele melhorou muito quando entrou o Peglo. Porque enquanto tinha o menino lá do lado esquerdo, trabalhando com ele, qual o jogador, vou pegar o nome aqui, enquanto estava ali isso, ele não estava funcionando. Quando entrou o Peglo, o jogo dele melhorou. Então, imaginando que ele pode jogar com o Camilo Cândido do lado, por exemplo, né? Ele vai se dar bem. Com o menino encostando nele também, ele vai se dar bem, porque necessariamente o jogo do esporte é bola no Juba, Juba na área. Perceberam isso? Bola no Juba, Juba na área. Ele só não joga na área se tiver um espaço muito curto ali fechado para ele, senão ele vai jogar na área. Ele sempre busca o Wagner Love, né? Só que no Bahia ele vai ter opções, vai encostar o Cauli nele, o Tassiano, então ele vai poder trabalhar mais a bola. Mas a gente tem que esperar um pouquinho mais, porque o modelo de jogo é muito diferente. E ele vai ter que passar por esse processo de adaptação ao Bahia. Mas fisicamente ele está bem. Fisicamente ele está pronto. Eu acho que ele vai evoluir. Eu acredito também na evolução dele. Pela questão do preparo físico dos portugueses lá, ele deram um upgrade legal em todo mundo, né? O próprio Cauli cresceu muito, né? O Cauli está se destacando tecnicamente porque fisicamente está muito bem. Então, um cara fisicamente bem, ele vai conseguir chegar no seu ápice técnico, né? Da mesma forma foi o Kaique, que infelizmente acabou até, se eu não me engano, sendo desligado, né, Wendel? Voltou para o Manchester City para tratar, né? Mas foi um atleta que também, o pessoal chama de preguicinha, mas quando teve sequência, adquiriu velocidade, os seus aspectos técnicos, né? O drible, a troca de direção muito rápida. O Ademir continua veloz, né? Bota a bola na frente para segurar um Deus nos acuda mesmo. E eu acho, e aí eu vou trazer um ponto aqui, eu acho que
Primeiro, eu não. É porque quem tem jogado na ponta, faz 3 jogos que eu não assisto do Bahia. Eu acho que a última transmissão que eu fiz, vou fazer agora de domingo. Mas quem estava jogando na ponta é o Cauli, correto? O Cauli se movimenta muito, né? Ele não é um jogador ponta, ele joga muito por dentro. Mas a gente vê diversas vezes nos jogos do Bahia ele se movimentando pro lado de lá também. É um jogador assim, que até dizer aonde o Cauli joga é difícil. O Cauli se movimenta demais, sabe? Se movimenta Então muito. dá para jogar os dois bom. juntos, né? É um debate bom, assim, da gente, aonde o Cauli joga em muitas posições ali, que é uma característica do Bahia nesse ano, né? Contratar jogadores que fazem múltiplas funções no campo. Jogador, meu querido Alisson. Alguns jogadores vão se beneficiar quando o Juba estiver em campo. O lateral esquerdo, o Cândido, né? Por quê? Porque o Igor Cariús cresceu muito. Por quê? Porque o Juba consegue jogar por dentro. Ele não é o Mas, ponto que ô só Alisson, sabe. Hã? assim, é importante, eu acho interessante essa discussão. Agora, na opinião de vocês, porque na minha visão, eu acho que a questão, eu acho que o Juba nessa temporada, ele vai ser um jogador muito pouco útil, na minha opinião. Acho que o Juba vai ser aquele jogador só, nessa temporada. Eu acho que o Paiva vai usar o Juba para fazer a transição de adaptação para na próxima temporada ele brigar. Eu acho que nessa temporada, minha visão, nessa temporada sequer o Juba vai brigar por posição. Acho que o Juba vai ser aquele jogador, tipo assim, quarta substituição, quinta substituição do jogo. Para entrar no segundo tempo. Acho que o Juba não vai jogar, na minha opinião, esse ano. Não estou discutindo qualidade. Eu estou discutindo planejamento e adaptação. Eu acho que o Juba, pelo que o Bahia quer, pelo que o Bahia, da forma que o Bahia vem, eu acho que o Juba, nesse time, ele não vai entrar, não. Ele não entra porque, em tese, hoje, o jogador mais próximo que o Juba poderia jogar, hoje, não é a posição do Ratão, porque ele não tem a força que o Ratão tem. Do jeito que os portugueses, porque você observa que é muito comum, todo português que chega ao Brasil, todos praticamente, eles pedem pontas rápidos, pontas com explosão, todos. Vitor Pereira pede, o Abel pediu, Rony de um lado, Arthur do outro, ou então Dudu. Eles gostam de pontas rápidos, eles querem pontas que têm explosão. Eu acho que o Juba vai ser trabalhado, na minha opinião, para ser assim, porque o Cauli, hoje eu vejo qual a posição que ele joga. O Cauli é camisa 8, mas o Cauli é 10. Só que o Cauli é o 10 moderno. Qual é o 10 moderno? É o 10 que é quase um atacante. É um 10 que é um 9,5. É um 10 que finaliza e é um 10 que dá o último passe. Né? Eu diria que hoje o Cauli é isso. É um 10. Joga com a 8, mas é um camisa 10, né? É como se, na verdade, de fato, quem é o camisa 8 fosse ou o Acevedo, ora o Tassiano. Eu vejo do futebol de 1 a 11, ou de nomenclatura de 1 a 11, eu vejo o Cauli como camisa 10. Né? O camisa 10 que sustenta, que fica ali atrás do camisa 9 e um pouco atrás do camisa 7 e do 11, que são os pontas tradicionais de futebol. Mas, assim, voltando ao Juba, eu acho que esse ano o Juba chega para jogar no banco. Eu acho que o Juba chega para sentar, se ambientar. Eu, olhando de fora, pela formatação do Bahia, o Juba, para mim, ele não vai, em momento algum, brigar para ser titular. Pela formação que o Renato Paiva tem adotado. Pelos jogadores que o Renato Paiva pediu, pela forma que ele encontrou. Para mim, é Ademir de um lado, Ratão do outro, e em alguns momentos ele pode colocar o Ratão como um camisa 9, mas eu acho difícil acontecer, porque eu acho que para os jogos mais intensos, eu acho que o Paiva vai trabalhar mesmo com o Bigode. Eu acho que funcionou, apesar de eu ver o pessoal criticando, mas eu acho que o Bigode funcionou nesse último jogo, porque ele incomoda mais, ele briga mais com o zagueiro. Não é o primor técnico, mas briga, incomoda, né? Dá opção, dá mais opção. É um jogador rápido também, que nos contra-ataques ele consegue chegar, coisa que o Everaldo não consegue. O Everaldo, quando o Bahia, porque hoje o futebol é muito dinâmico, quando o Bahia, por exemplo, vai se defender no escanteio, o Everaldo é o último a chegar do outro lado, quando o Bahia sai do contra-ataque. Já o Mingote, ele consegue fazer essa aceleração. Mas eu acho que o Juba vai ser um jogador
para entrar ali 5, 10 minutos, para, quem sabe, dar vaga, principalmente do Cauli, né, para tentar. Eu acho que o Renato Paiva vai tentar transformar no Juba um meia por dentro. Porque pelo lado do campo, eu acho difícil o Juba jogar, porque ele não tem velocidade. O Juba é um Perfeito, jogador Alex. que muda jogo. Ele vai ser bom ele no elenco mesmo. É um jogador de elenco. Para ser titular esse ano não. Esse ano não, mas vai ter participação, vai jogar. Vai ser fundamental também que ele mostre os serviços dele para o Paivinha, né? Na bola parada, por exemplo, que é o forte dele, né? É o cara que gosta de fazer gols. Agora, ele vai encaixar nessa equipe do Bahia ali no corredor, do lado esquerdo, ele vai encaixar nesse corredor do lado esquerdo. Agora, é aquele negócio, o Bahia se forma hoje uma equipe que você vai ter titulares e vai ter bons reservas, né? Isso é a tendência que está acontecendo. É claro que tardiamente, né? Mas o desenho justamente é esse. Então, permanecer na Série A é fundamental, porque em 2024 o Bahia vem mais competitivo, com contratos longos de jogadores, então essa equipe vai jogar mais tempo junta, vai virar uma temporada novamente, não é mais aquele Bahia que troca os 11 jogadores titulares e renova tudo, né? Não é mais isso. Agora são jogadores que estão ali o tempo todo, jogando junto, e com o tempo a equipe vai amadurecer e cada um vai se entendendo melhor. O Luciano Juba é uma belíssima contratação do Bahia. Agora, ele vai ter que se adaptar, e que é normal. Porque o jogo do esporte, o time que o Bahia tem hoje, para você contratar um cara para ser titular, só tem vaga ali para centroavante, né? Que você contrata um cara. O camisa 9 tem. Né? Camisa 9. Na lateral direita não tem mais. Gilberto, inclusive, é um jogador assim que, se o Diniz estiver observando e se ele estiver jogando como ele está, segundo a convocação, acho que o Gilberto já entra numa lista, pelo menos, né? Do lado esquerdo, o Camilo Cândido também. Eu não vejo nenhum jogador assim para você contratar para ser titular. O Gilberto, na minha opinião, eu não estou falando de desempenho. O pessoal vai falar, mas Cauli, eu não estou falando de desempenho pós-contratação. A contratação, o que é a contratação? Quando anuncia, fala assim, o Bahia contrata. A maior contratação do Bahia, para mim, a maior contratação do Bahia é Gilberto. A maior contratação. Não estou falando de desempenho. Cauli, não estou falando que ele está jogando mais. Eu estou falando de quando o cara chega. Uma coisa é o que o cara faz depois. Mas quando chega, Gilberto, Vitor Hugo são contratações de peso. São contratações de Europa. É isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo de primeira prateleira. Eu estou falando de quem foi campeão, como é o caso do o cara estava no Benfica. Isso, não, e no caso do Vitor Hugo, porque o futebol turco, ele, apesar de a seleção não ter ido bem nas últimas Copas, mas o futebol turco é um campeonato muito competitivo. É um campeonato que tem muitas equipes também que são competitivas. Não é aquele campeonato que só Galatasaray, só Fenerbahçe, não, tem várias equipes que brigam. Então, é um campeonato duro também de se jogar, o campeonato turco. Então, de contratação, o pessoal não pode confundir contratação de quem deu certo. Eu tô falando assim, quando anuncia o jogador, o Gilberto é uma contratação de peso. É contratação de quem está na Europa titular das grandes equipes do futebol europeu. Então, por isso que eu digo, o Gilberto já chega para ser titular. Você já olha, é o que eu tô falando. O Juba, para mim, eu concordo com ele. Para você ter aquele elenco de 30, o Juba é espetacular. E se o Juba entra no início da temporada, a chance dele aumenta. Eu tô falando assim, porque o Juba tá chegando, gente. Ele vai chegar em setembro. Faltam 2 meses para acabar o Brasileiro. O Brasileirão acaba no início de novembro. Quando o Juba chegar, vai faltar menos de 2 meses. Então, o Juba chega prejudicado por isso. Porque ele vai ter que se adequar ao estilo do Bahia. Né? Agora, por que eu estou falando disso? Porque o Gilberto jogou logo. Porque o Gilberto, eu já disse. Juba pode chegar no patamar de Gilberto? Pode. Mas o Gilberto, quando chega, já é jogador é como eu estou falando, é jogador de alto nível. De Europa, de Benfica. É diferente. O Juba ele pode chegar nesse nível ainda. Né? Ele pode chegar nesse nível ainda. Então, a diferença de chegada de um e de outro. E as carências também, né? A carência da lateral direita era muito maior do que a carência hoje para o Juba. Porque, como eu disse, o Jacaré voltou de lesão, o Biel está voltando, já tem Ratão, tem Ademir. Né? Então, tem muita concorrência também pelos lados do campo. E pelo meio é Cauli, que aí eu não vejo possibilidade alguma de Cauli hoje ser barrado por um jogador.